Olá! Hoje a gente vai mergulhar no que parece ser, assim, o projeto de uma nação. Temos em mãos o capítulo 17 do livro de Deuteronômio. E ele funciona quase como uma constituição em miniatura, sabe? Exatamente. E para essa nossa conversa, as fontes são duas bíblias de estudo, a Holman e a NAA. Elas trazem comentários, um contexto histórico que é riquíssimo. A nossa missão aqui é entender como uma sociedade antiga tentou estruturar tudo. A lealdade do cidadão, a justiça e o mais fascinante, como colocar rédeas no poder, né? Antes mesmo dele existir de fato. É isso. Porque não é só uma lista de regras religiosas. É um documento político, social, muito profundo. Ele está tentando responder perguntas que são, tipo, eternas. O que une um povo? Como a gente garante que a justiça funcione? E, claro, como evitamos que nossos líderes se tornem tiranos? Vamos começar então pela base de tudo, que é a lealdade do cidadão. O capítulo já abre com o crime mais grave que eles podiam imaginar: a idolatria. O texto é bem específico, proíbe adorar o sol, a lua, as estrelas e também oferecer sacrifícios que tivessem algum defeito. Mas isso vai muito além de uma regra religiosa, não é? Com certeza. A expressão-chave que o texto usa é transgressão da aliança. Pensa nessa aliança como o contrato social da nação. A identidade de Israel se baseava na ideia de que eles tinham um único soberano divino. Certo. Então, adorar outro Deus não era uma questão de escolha pessoal, de fé, como a gente pensa hoje. Era um ato de traição. Traição. Sim, era o equivalente a rasgar a Constituição e jurar a lealdade a uma potência estrangeira. Era uma ameaça existencial para a identidade nacional. Ok. Então, é traição, o crime capital. Mas o que me chama muito a atenção é o processo legal que eles criaram para julgar essa traição. Exigiu uma investigação completa e, o ponto crucial, o depoimento de no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Uma só acusação não valia nada. Se a pessoa fosse condenada, a pena era apedrejamento. Mas essa regra das testemunhas, ela parece ser a chave de tudo. É a chave. E é um mecanismo brilhante de proteção legal. As notas da Bíblia Holman, por exemplo, destacam que isso servia como uma salvaguarda muito poderosa contra acusações falsas ou até vinganças pessoais, né? Que poderiam ser comuns em comunidades pequenas. Mas tem um detalhe que torna tudo ainda mais genial e assustador ao mesmo tempo. Que é o fato de que as próprias testemunhas tinham que atirar as primeiras pedras. Isso parece macabro, para dizer o mínimo. Qual é a lógica por trás disso? A lógica é a da responsabilidade radical. Imagina o peso disso. Para acusar alguém de um crime capital, você precisaria ter uma certeza tão absoluta, tão inabalável, que estaria disposto a iniciar a execução com as suas próprias mãos, na frente de todo mundo. Nossa! Isso força uma introspecção brutal. Eu tenho certeza suficiente para carregar esse fardo pelo resto da minha vida? Esse mecanismo desencorajava denúncias levianas de uma forma que poucas leis conseguiriam. É um freio moral. Um freio moral e psicológico, embutido no próprio sistema. Entendi. Então o sistema é desenhado para ser usado o mínimo possível, a lei é extremamente severa na punição, Sim. mas o processo para chegar até ela é super rigoroso, colocando o ônus da prova e da consciência direto nos acusadores. É um equilíbrio bem intenso. Exato. A mensagem é clara. A traição não vai ser tolerada, mas a injustiça também não. Essa preocupação toda com o processo correto, com múltiplas testemunhas, mostra uma busca por justiça. Mas e quando o próprio sistema judicial não sabia o que fazer? Tipo, quando os juízes locais chegavam a um impasse, num caso de homicídio ou numa disputa de terras muito complexa. Aí o texto apresenta a solução. Uma espécie de tribunal superior, uma Suprema Corte. Ela ficaria no santuário central, que era o principal local de culto, e seria composta por sacerdotes da tribo de Levi e pelo juiz-chefe da época. Eles eram a instância final. A decisão deles era definitiva e obrigatória para todo o país. E é aqui que o texto dá outra virada radical. A punição para quem ignorasse o veredito desse tribunal era a morte. Peraí,
A pena de morte não pelo crime original que estava sendo julgado, Não. mas por desrespeitar a decisão da corte. Isso eleva o conceito de desacato à autoridade a um nível que a gente mal consegue imaginar hoje. Por que essa rigidez toda com a autoridade do tribunal? Essa é uma ótima pergunta, porque revela o maior medo dessa sociedade. O caos. A desintegração social. O texto usa a palavra soberba para descrever a atitude de quem desafiava a corte. Essa pessoa não estava só discordando de um veredito. Ela estava se colocando acima da lei. Exatamente, ela estava na prática dizendo: a minha opinião está acima da lei máxima da nação. Isso era visto como um vírus que podia contaminar todo o corpo social. Se um pudesse desobedecer, por que não todos? Então a execução, nesse caso, tinha uma função de exemplo. Manter a ordem a qualquer custo. Precisamente. O objetivo era eliminar o mal e fazer com que o resto do povo ouvisse, temesse e nunca mais agisse com soberba. E as notas da Bíblia Roman também apontam para a fusão completa entre a lei civil e a religiosa aqui. Os sacerdotes não eram só figuras religiosas. Certo. Acreditava-se que eles tinham uma percepção especial da justiça divina. Então, desafiar o veredito deles era, em última análise, desafiar a própria ordem de Deus. A estabilidade do sistema era sagrada. Faz todo sentido. Se a lei e o tribunal tinham tanto poder, isso me leva a pensar na figura que em qualquer outra nação daquela época era a própria lei, o rei. E é aí que o capítulo fica ainda mais surpreendente. Ele meio que antecipa que o povo vai pedir um rei e, em vez de proibir, ele cria um manual de instruções para esse futuro líder. E é aqui que a gente vê algo genuinamente revolucionário. Pensa no contexto. No Egito, o faraó era um deus. Na Mesopotâmia, os reis eram representantes dos deuses, com poder absoluto. E aí, de repente, esse texto aparece e cria, essencialmente, um manual anti-tirania. O manual anti-tirania. Gostei disso. É porque ele não descreve os poderes do rei, ele descreve suas limitações. A premissa é radicalmente diferente, o rei não está acima da lei. Ele é o primeiro a estar sujeito a ela. E as limitações são incrivelmente específicas. São 3 grandes nãos. Primeiro, não multiplicar cavalos, especialmente importando do Egito. Segundo, não multiplicar mulheres para si. E terceiro, não acumular enormes quantidades de prata e ouro. Vamos detalhar isso. Cavalos do Egito. Por que essa especificidade toda? Era só uma questão de poder militar? Tinha a ver com poder militar, claro. Cavalos e carruagens eram a tecnologia de ponta da guerra, o equivalente aos tanques de hoje. Um exército grande poderia levar o rei a confiar na própria força e não na proteção divina que a aliança prometia. Ah, entendi. Mas a menção ao Egito é a chave. O Egito era o lugar da escravidão. Voltar ao Egito para comprar armas era simbólica e politicamente um retrocesso perigoso. Sinalizava a dependência de uma potência estrangeira. E uma desconfiança no próprio modelo de nação deles. Exato. Era um freio à ambição militarista e a alianças perigosas. Ok, a lógica dos cavalos ficou clara, mas e a proibição sobre as mulheres? Hoje, à primeira vista, isso soaria um tanto misógino. Qual era a ameaça geopolítica real por trás dessa regra? A preocupação era inteiramente geopolítica. Na diplomacia antiga, casamentos reais eram a principal forma de selar tratados, alianças com outras nações. Ah, claro. Um harém grande significava muitas alianças políticas. O perigo, que mais tarde se concretizou com o rei Salomão, era que essas esposas estrangeiras, princesas de outras nações, trouxessem com elas seus costumes e principalmente seus deuses. Então elas criariam pequenos centros de culto a outros deuses dentro da própria corte. Exatamente. E isso poderia desviar o coração do rei e, por consequência, o da nação inteira, levando de volta ao crime que abre o capítulo, a idolatria, a traição da aliança. Era uma regra para proteger a integridade cultural e religiosa do país. Faz sentido. Uhum. E, finalmente, a proibição de acumular prata e ouro. Essa parece mais direta. O poder corrompe. Mas por que colocar isso de forma tão explícita numa lei fundamental? Porque a riqueza excessiva
cria duas coisas perigosas para um líder dentro desse modelo: orgulho e autossuficiência. A riqueza se torna uma fonte de segurança alternativa. O rei poderia começar a pensar que seu poder vinha dos seus cofres e não da sua fidelidade à lei e ao seu povo. E isso o separaria da realidade das pessoas. Com certeza. O acúmulo de tesouros o faria se sentir superior. Juntas, essas três proibições formam um sistema de freios e contrapesos impressionante, desenhado para atacar as três tentações clássicas do poder: força militar, alianças espúrias e ganância. Além do que o rei não podia fazer, o texto também define o que ele devia fazer. E algo muito pessoal, achei isso incrível. Ele tinha que, ao assumir o trono, escrever sua própria cópia da lei. Não podia só receber uma pronta. E depois tinha que ler essa cópia todos os dias da sua vida. É um exercício poderoso de humildade e responsabilidade. O ato de escrever a lei com o próprio punho forçava ele a internalizá-la, e a leitura diária funcionava como um lembrete constante de sua verdadeira posição. O texto explica o propósito disso de forma bem clara. Sim. Primeiro, para que aprendesse a temer a Deus. Segundo, para que obedecesse à lei. E terceiro, e talvez o mais bonito e contraintuitivo, para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos. Seus irmãos. Ele não diz seus súditos. A linguagem aqui é fundamental. Exatamente. O rei não era um mestre, ele era um irmão entre irmãos, um servo da mesma lei que governava todo mundo. A leitura diária era uma vacina contra a arrogância do poder. O rei ideal, segundo esse projeto, não era o mais forte ou o mais rico. Mas sim o mais disciplinado e humilde. Isso. Ele era o principal guardião da lei, nunca a sua fonte. E o resultado prometido para essa conduta era um reinado longo e estável, para ele e para sua família. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Ao analisar esse capítulo, não estamos vendo só regras antigas. A gente vê o projeto de uma sociedade tentando se construir sobre pilares muito claros. Começa com a exigência de uma lealdade, mas protege essa lealdade com um sistema de justiça rigoroso. Estabelece uma autoridade judicial máxima para evitar o caos e, de forma mais impressionante, cria um modelo de liderança que não se baseia em poder, mas em serviço, em limitação e submissão a um bem maior, que é a lei. E isso levanta uma questão importante que ecoa até hoje. Todo esse conjunto de regras para o rei era, na essência, um projeto de liderança ideal. Um antídoto cuidadosamente elaborado contra as tentações que historicamente destroem nações, né? Ambição militar, alianças perigosas, a ganância pessoal que leva à corrupção. Sim. Hoje, em muitas culturas, a gente celebra líderes fortes, decisivos, que projetam poder. Mas esse texto antigo nos desafia com uma pergunta meio incômoda. E se a maior qualidade de um líder não for a sua capacidade de exercer o poder, mas sim a sua disciplina diária para se submeter a princípios e leis que são maiores do que ele mesmo? O que muda quando o ideal de liderança não é dominar, mas sim servir?